Tudo bem, pessoal? Professor Humberto, professor de História. Vamos iniciar hoje o nosso estudo sobre o conteúdo do IFCE, né? O conteúdo que costuma ser cobrado nas provas do IFCE. Nessa caminhada de preparação do Protécnico, a gente vai precisar iniciar esse conteúdo hoje. E aí, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, bastante cobrado nas provas e que é um tema também que faz bastante parte do mundo que a gente vive hoje. A gente vai estudar hoje um movimento de ideias lá do século XVIII, lá da Europa, que influenciou bastante o mundo que a gente vive e até hoje a gente consegue perceber várias ideias desse movimento presentes na atualidade, certo? Como, por exemplo, a ideia de voto, de um voto por pessoa, de quando o governante não atende os anseios da população, ele precisa ser trocado. Toda essa ideia que é bastante difundida no mundo que a gente vive, começou ou ganhou força com esse movimento, certo? Que é o tema da nossa aula de hoje, que é o iluminismo, beleza? Para começar a nossa aula, eu gosto sempre de trazer definições, então uma frase que resume o nosso conteúdo. Porém, como vocês podem ver, essa frase está com algumas lacunas. E o nosso objetivo é, ao longo da nossa aula, a gente conseguir entender esse conteúdo a ponto da gente conseguir preencher essas lacunas, certo? Como vocês podem ler aí, a frase é: o iluminismo foi um movimento surgido durante o criticava fortemente o e valorizava a. Vocês podem perceber, não dá para entender muita coisa ainda porque faltam as palavras-chave. E a ideia é que a gente consiga descobrir essas palavras-chave ao longo da nossa aula, certo? Então vamos lá. Primeiro passo para a gente começar, a gente precisa entender um pouquinho o contexto em que esse movimento surge, certo? Aí, como vocês podem ver no slide, primeira informação importante, é um movimento que surge na Europa, certo? Beleza, professor, entendi. O iluminismo surgiu na Europa. Ok. Quando? No século XVIII, 1700 e pouco, por aí, certo? A partir do ano de 1720, por aí, na metade do século XVIII, a gente percebe as ideias iluministas surgindo e ganhando força. Ok, professor, é um movimento que surgiu na Europa por volta do século XVIII. Já consigo preencher algumas lacunas daquela frase que a gente viu. Ok, mas o que mais? Esse movimento, um aspecto central dele é que ele criticava o antigo regime. Então, o iluminismo é um movimento de crítica, eles condenavam o antigo regime. Ok, professor, entendi, mas espera aí, o que é o antigo regime? Entendi que é um movimento surgido na Europa no século XVIII e que criticava o antigo regime, mas eu preciso também saber o que é esse antigo regime. Não se preocupe, a gente vai ver agora o que era isso. O antigo regime nada mais era do que a sociedade daquele período da Europa do século XVII, do século XV, XVI, XVII. E quais eram as características de como estava organizada a Europa nesse período? Vamos lá, a primeira delas, o absolutismo. Professor, o que é isso? Absolutismo lembra a palavra absoluto, mas o que quer dizer, professor, nesse contexto? O absolutismo era o seguinte: existia um líder, uma liderança que tinha poder absoluto sobre determinado território. Estamos falando de quem? Da figura do rei. A Europa estava organizada nesse período em diversos países, né, que tinham uma liderança que tinha poder absoluto. Como assim poder absoluto, professor? A gente tinha uma centralização do poder. O mesmo cara que governava, decidia o que fazer com os recursos públicos e etc., era o cara que julgava também alguns crimes, os crimes graves. Ele tinha poder absoluto. Se alguém ia decidir se o país entrava em guerra ou não, era esse cara. Se alguém ia julgar um crime bastante grave naquele território, era também esse cara. Ele era a figura que centralizava todo o poder. Essa figura é a figura do rei, certo? Então a Europa estava organizada dessa maneira. E como uma pessoa só centralizava todo o poder, era bastante comum, na verdade era o normal, que esse poder fosse exercido de maneira autoritária, sem respeitar muito bem as outras pessoas, sem ver as outras pessoas como iguais. Não existia essa ideia que hoje existe de igualdade. Ah, eu sou igual a você, independente da condição financeira, a gente precisa ser tratado da mesma forma, independente se você é mulher, homem, negro, branco, etc. Essa ideia não existia. Então, o cara que exercia o poder, que tinha um poder absoluto, o que é que ele fazia? Ele exercia esse poder de maneira autoritária. Então, essa é uma característica marcante do antigo regime.
existia no antigo regime uma forma de governo, um tipo de governo absolutista, certo? E esse poder se exercia de maneira centralizada e autoritária. Tranquilo? Agora vamos para a segunda característica do antigo regime, que é justamente o clericalismo. Professor, o que é que quer dizer isso? Palavra estranha, clericalismo. Bem simples de entender. Clericalismo está relacionado ao clero. O que é o clero? São os religiosos, certo? Pensando nesse contexto de Europa do século XVII, nós estamos falando da Igreja Católica. Durante o antigo regime, a Igreja Católica tinha grande poder e influência na sociedade, certo? Isso é uma marca do antigo regime que também vai ser criticada pelos iluministas. Como assim, professor? A mentalidade da Europa daquele período era completamente marcada pela superstição. Não existia uma valorização, como existe hoje, do conhecimento científico. Nada disso. Tudo era explicado pela superstição e pela fé. A igreja dizia por que aconteciam os fenômenos da natureza, por que a sociedade era daquele jeito, por que o rei tinha que ter todo o poder, por que ele tinha que governar. Tudo isso era justificado pela fé. E os iluministas criticavam duramente isso, certo? E além disso, a igreja, nesse período, gozava de muitos privilégios. Ela possuía muitas terras, muitas riquezas, e os membros da igreja eram bastante privilegiados em relação a um camponês, por exemplo, certo? Então vamos relembrando, antigo regime, absolutismo, poder concentrado na mão do rei, exercido de maneira autoritária, e também o clericalismo, a igreja com grande poder, e tudo era explicado pela fé. Tranquilo? Vamos seguir. Uma outra característica marcante do antigo regime é a sociedade estamental. Professor, muito nome esquisito. O que é isso? O nome é esquisito, mas é bem simples de entender. Sociedade estamental é uma sociedade dividida em estamentos, em grupos. Como a gente pode ver aí no nosso slide, ó, nós percebemos lá embaixo, na base dessa pirâmide, os peões, né? Que representam quem? O terceiro estado, que eram praticamente o resto da sociedade. Como assim o resto, professor? Quais eram os outros? No topo a gente tinha quem? O clero, como eu já disse, era a igreja, clero, religiosos. A igreja católica ocupava o topo da sociedade, ela que tinha maior influência e maior riqueza, certo? Abaixo dela a gente tinha a nobreza, que junto com o clero representavam os grupos privilegiados e ricos da sociedade, os setores dominantes. Eram basicamente esses. O clero, representado ali pelos bispos do xadrez, e as torres e os cavalos representando a nobreza, certo? Por que as torres e os cavalos? Essa nobreza, eles eram os proprietários de terra e eram os únicos que tinham acesso às armas. Eles que defendiam o território eram praticamente os militares da época, certo? Então, os setores privilegiados da sociedade eram esses. O clero no topo e abaixo dele a nobreza, proprietários de terra e os únicos com acesso às armas, com poder militar. E abaixo deles, como eu já disse, o terceiro estado, que era o resto. O que sobrava estava tudo ali nesse mesmo pacote que era o terceiro estado, que a maioria era formada por camponeses, mas existia também a burguesia. Por isso que eu fiz questão de colocar alguns pinos diferentes ali, como vocês podem ver no slide, certo? E só um detalhe, essa divisão em estamento, essa divisão em classes, era bastante rígida naquela sociedade. Se você nasceu um camponês lá no terceiro estado, né, na parte mais baixa da pirâmide, você vai passar a vida inteira sendo camponês, o seu filho vai ser um camponês, o filho do seu filho vai ser um camponês, e assim por diante. Da mesma forma era com a nobreza, e a nobreza e o clero era basicamente a mesma coisa, certo? A única diferença é que uma família rica, grande proprietário de terras, uma família nobre, o seu filho mais velho geralmente ia cuidar dos negócios da família, das terras e etc. E o filho mais novo costumava ir para a igreja para se tornar um religioso, certo? Então o clero e a nobreza, eles estavam meio que juntos ali no topo da sociedade. E o resto, lá embaixo, isolado, sem ter acesso ao poder e sem ter acesso a muita riqueza, certo? Mas tinha uma exceção que é o que a gente vai falar agora. Dentro do terceiro estado, lá no resto, naquela parte mais baixa da pirâmide, existia um grupo específico que se destacava. Que grupo era esse? A burguesia. Pessoal, mas quem eram os burgueses? Os burgueses eram os comerciantes, certo? Só que ao longo dos séculos 12, 13, 14, 15, por aí, na verdade do século 13 até o século 17, o comércio se tornou muito importante, principalmente o comércio de longa distância, com as grandes navegações e etc. E os comerciantes que estavam ali no resto da sociedade eram vistos de uma maneira como inferiores por parte do clero e da nobreza,
eles começaram a acumular muita riqueza. Mesmo sem ter direitos políticos, sem participar das decisões, sem estar no topo da sociedade, eles estavam acumulando muita riqueza. Então, por conta desse acúmulo de riqueza, a burguesia estava se tornando um grupo social muito importante e se destacava lá no terceiro estado, certo? Junto com os camponeses, eles formavam o terceiro estado, mas eles tinham um papel de destaque por conta dessa riqueza acumulada. E conforme eles iam ascendendo do ponto de vista financeiro, tendo muito dinheiro, eles queriam também participar das decisões, participar do poder e da política, certo? Pessoal, ok, mas por que é importante a gente saber disso? Porque o iluminismo vai ser um movimento oriundo da burguesia. Esses comerciantes, filhos de comerciantes, esses caras que faziam parte do terceiro estado, mas que tinham uma vida um pouco mais confortável, né? Uma vida mais estabilizada, ter acesso ao conhecimento, é daí que vai surgir o iluminismo, certo? É um movimento que surge lá do terceiro estado, mais especificamente da burguesia. Então o iluminismo é um movimento burguês, um movimento surgido na burguesia, certo? Agora, uma característica marcante, acho que a característica principal desse movimento é a defesa e a valorização da razão. Como assim, professor? Você lembra que a gente falou que uma das características do antigo regime, que os iluministas criticavam, era que a mentalidade era bastante marcada pela religiosidade, pela fé, tudo se explicava pela fé? Os iluministas criticavam isso e valorizavam a razão. Eles acreditavam que para sair dessa escuridão de trevas, de ignorância, de desconhecimento, era a luz da razão que precisava iluminar os seres humanos para eles tomarem decisões melhores e se organizarem de maneira melhor, ok? Então eles valorizavam bastante a razão, valorizavam o conhecimento científico e buscavam, através da educação, esclarecer as pessoas para que elas se dessem conta da realidade, do mundo que estava à sua volta e assim organizassem a sociedade de uma maneira diferente daquela do antigo regime, sem ter um rei que comanda tudo de forma autoritária. Então eles viam nesse caminho, na razão, a forma de superar aquela sociedade do antigo regime, ok? Só para vocês terem uma noção, a ideia de escola pública, de ensino para todos, é uma ideia defendida pelos iluministas. Eles acreditavam que o conhecimento precisava ser democratizado, difundido, certo? E é uma ideia que a gente vê muito forte no nosso mundo de hoje, que surgiu lá no século XVIII com os iluministas. São os iluministas que vão criar também a enciclopédia. Uma enciclopédia muito conhecida que muita gente usa hoje é o Wikipédia. Você acessa aí na internet facilmente e que você tem acesso a praticamente tudo. Se você colocar qualquer coisa na internet, história da França, o nome de um presidente brasileiro, o nome de um presidente, qualquer coisa, você acha lá no Wikipédia, que é uma grande enciclopédia coletiva, né, que todo mundo vai contribuindo lá, colocando, editando. E essa ideia de reunir todo o conhecimento produzido pela humanidade em um lugar para que possa ser acessível, todo mundo que precisar saber vai lá e acessa esse lugar. Essa ideia foi criada pelos iluministas. A ideia da enciclopédia é uma criação do movimento iluminista, certo? Dentro dessa lógica de valorizar a razão, beleza? Até aqui eu acho que a gente já conseguiu construir um conhecimento bacana sobre o iluminismo. Vamos ver aquela frase que a gente viu lá no início, cheia de lacunas, para ver se a gente já consegue preencher algumas delas, certo? Vamos lá, né? O iluminismo foi um movimento. Movimento o quê, professor? Foi um movimento militar? A gente sabe que não. Pelo que a gente vinha falando, não. Foi um movimento de ideias, professor. Como é que a gente pode chamar isso? Foi um movimento intelectual. Surgido onde? Surgido na Europa durante o século XVIII, o que a gente viu lá no contexto. E ele criticava fortemente o quê? Como nós vimos, o antigo regime. E valorizavam a razão. Pronto. Aqui nós temos uma frase que resume bem o central daquilo que a gente precisa entender sobre o iluminismo, certo? O iluminismo foi um movimento intelectual surgido na Europa durante o século XVIII. Entendi, professor, beleza. Eles criticavam o quê? O antigo regime, que é tudo aquilo que a gente viu do absolutismo, o clericalismo, a sociedade dividida em estamentos, e eles valorizavam a razão, beleza? Anota isso no seu caderno, grava isso aí. É a segunda vez que a gente vê essa frase, só que agora a gente vê de uma maneira completa. É importante que você revisite essa frase várias vezes para esse conhecimento se consolidar na sua cabeça, beleza? Agora nós vamos ver um pouquinho
quem foram, né, os principais pensadores iluministas e o que é que esses caras pensavam, o que é que eles defendiam, quais eram as principais ideias deles, certo? A gente vai ver de maneira bem breve e resumida. Iniciando por um grande pensador iluminista que influenciou bastante o mundo inteiro, né? O iluminismo vai influenciar o mundo que a gente vive, o mundo ocidental, Europa, América, etc. E até hoje a gente vê que as ideias desse cara e as ideias difundidas por ele estão em evidência, em voga. Esse cara é o Barão de Montesquieu. Eu coloquei aqui uma frase dele, vamos lá. A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Essa frase é uma forma dele valorizar a igualdade jurídica de todo mundo. Já que ele vivia num período em que existiam grupos sociais diferentes, privilegiados, que não eram iguais às pessoas de outros grupos, ele defendia essa igualdade, que todos fossem vistos de maneira igual perante a lei. E o Montesquieu também é atribuído a ele a difusão da ideia dos três poderes. O que é isso, professor? Você já deve ter ouvido falar em algum lugar, ou ter visto na televisão, no jornal, ouvido falar sobre executivo, legislativo e judiciário. Ah, o poder judiciário fez tal coisa, o executivo disse tal coisa, o legislativo criou uma lei dizendo isso. O que é isso, professor? Lembra que o poder estava concentrado, poder absoluto concentrado em uma pessoa que era a figura do rei? O Montesquieu vai criticar isso e ele vai propor uma solução, ele vai difundir uma solução que já era proposta, na verdade, que era dividir esse poder que estava concentrado em uma pessoa. Qual que era a ideia dele? Esse poder que estava centrado no rei, ele precisava dividir em três poderes, a teoria dos três poderes. Para quê, professor? Porque ele acreditava que se uma pessoa concentra todo o poder, a tendência é que ela haja interesse próprio e esqueça a coletividade. Já que ela concentra todo o poder, não existe nada que possa barrar ela, ela vai agir em interesse próprio, vai se tornar um poder autoritário. Então a ideia dele era dividir esse poder em três para que esses poderes vivessem em harmonia. Quando um tentasse se sobressair, os outros iam e continham ele, certo? Qual que era essa ideia? Dividir o poder em executivo, que é o executivo, aquele que vai executar, aquele que vai governar, decidir as coisas, certo? Uma outra instância, só um exemplo, né, para a gente entender o executivo. Hoje, no nosso país, o executivo é formado pelo presidente, pelo governador, pelos prefeitos e os seus ministros. Como é que funciona isso? Esses caras têm um poder de governar, a função de governar é deles. Decidir o que vai ser feito com o orçamento, onde investir, quais são as áreas prioritárias. Quem governa, quem tem o poder de em uma canetada lá, assinando um papel, fazer as coisas acontecerem, é o executivo, certo? Mas além do executivo, existem outros poderes. O legislativo, quem são esses, professor? No nosso mundo de hoje, né, aqui no Brasil, são os deputados e senadores, vereadores, deputados estaduais, federais. Qual que é a função dele? É governar também? Não. É bom a gente saber disso, até para a gente, nesse período de eleição que a gente está vivendo, a gente entender o que é que cabe a cada um. Os vereadores, deputados, senadores, a função deles é diferente da do governador, do prefeito e do presidente. Esses aqui, eles governam. Já o legislativo, deputados, senadores e vereadores, eles têm a função de legislar. Sim, professor, o que é isso? Legislar é criar, votar, aprovar e discutir leis. A função de criar uma lei, de regulamentar uma coisa, de dizer qual que é a regra das coisas da sociedade, é a função do legislativo. Então, o deputado federal e o senador faz isso a nível federal, né, no país. As leis que valem para o país são discutidas por esses caras. A nível estadual, tem um deputado estadual que, junto com os outros deputados, vão discutir as leis que valem para esse estado. E a nível municipal, são os vereadores, que têm a função de fiscalizar o executivo, no caso o prefeito, e também de propor leis a nível municipal. A lei que vai dizer como é que funciona o transporte público e etc. Coisas desse tipo, ok? Então essa ideia, olha, uma ideia que a gente vê hoje, no nosso mundo de hoje, surgiu lá no século XVIII, foi fortalecida e ganhou força no século XVIII por esse cara, o Montesquieu. Ele é o responsável por difundir essa ideia, certo? E lembre-se, em um contexto completamente diferente, em que o poder estava centralizado na figura do rei. Você acha que o rei ia gostar dessas ideias circulando no território dele? Claro que não. E aí os pensadores iluministas foram bastante perseguidos por suas ideias, certo? Agora vamos ver outros pensadores. Um outro pensador bastante importante do iluminismo é o Voltaire. Está escrito aí Voltaire, mas se pronuncia Voltaire, que é francês.
Eu coloquei uma frase dele aí, uma frase que eu acho bem interessante. Diz o seguinte: posso não concordar com o que diz, posso concordar com nenhuma palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo, o direito de você dizer essas palavras. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está criticando aí a falta de liberdade de expressão. Ele vivia num período ali do antigo regime que você não podia dizer tudo que você pensa, não. Lembra que o rei tem poder absoluto? Ele tem poder de vida ou morte sobre as pessoas. Se o rei não... Alguém falou alguma coisa, o rei não gostou, ele arranca a cabeça desse cara, enforca ele. Isso acontecia constantemente, já que esse cara, o rei, exercia o poder de maneira autoritária. Então Voltaire, percebendo essa sociedade, ele criticava esse jeito da sociedade funcionar, onde as pessoas não tinham a liberdade de expressão, e ele vai colocar essa frase justamente para questionar isso, para colocar isso em evidência. Eu posso não concordar com o que você está dizendo, mas vou defender até a morte o direito de você dizer o que você pensa. É a defesa da liberdade de expressão, que é uma característica forte do movimento iluminista, criticando tanto a igreja, que concentrava ali as explicações sobre o mundo, tudo tinha que ser explicado pela fé, as outras explicações, o conhecimento científico era visto como heresia, tá errado, isso aí é coisa do demônio, etc. Só o que valia era aquela versão, e aí o Voltaire vai criticar esse posicionamento da igreja, defendendo a liberdade de expressão, e criticar também o poder autoritário do rei, certo? E por último, o último pensador iluminista que a gente vai ver, vamos ver só esses três, é o Rousseau, também francês, os três franceses. E eu coloquei uma frase do Rousseau que é o seguinte: ó, o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que quer dizer isso? O Rousseau tinha uma ideia de que o homem, ele nasce bom, porém a sociedade corrompe ele. A sociedade do antigo regime, a sociedade que ele vivia, né, do contexto dele, fazia com que o homem se tornasse mau, com que ele se tornasse autoritário e etc. Ele acreditava que o homem tinha uma origem boa, o estado natural do homem era bom, era positivo, só que a sociedade, daquele jeito como era, tornou ele mau. E aí, o que é que ele queria dizer com isso? Que os homens precisavam fazer valer essa sua essência boa e transformar essa sociedade. O Rousseau vai defender a ideia de que se os governados, se as pessoas, os cidadãos, eles não concordam com o governo deles, com o governante está governando de uma maneira autoritária, que não é em benefício da coletividade, esse governante precisa ser substituído, precisa ser trocado. A gente está vivendo um período de eleição, que teve a eleição dos Estados Unidos recentemente. O povo não gostou do governo Trump, elegeram outro presidente para mudar. Essa ideia o Rousseau defendia lá atrás, lá no século XVIII, no período que existia um rei. E lembrem, o rei governava enquanto ele fosse vivo e depois que ele morresse, o filho dele, o seu herdeiro, ia governar. Não tinha essa do povo, o povo não está gostando, vai escolher outro. Não. Isso era visto como um crime se alguém defendesse uma ideia dessa. E aí o Rousseau, naquele período, escrevia livros sobre isso e difundia essas ideias, dizendo: se o governo não satisfaz, não atende os anseios da maioria da população, essa população tem todo o direito de se revoltar contra esse governo. Uma ideia bastante perigosa para aquele período e que vai, não só a ideia do Rousseau, mas de todos esses pensadores iluministas, vai ganhar muita força. E preste atenção, a gente está estudando um movimento intelectual, um movimento de ideias. Esses caras são filósofos. Porém, esse movimento de ideias ele se torna bastante perigoso e bastante forte a partir do momento em que essas ideias se difundem e ganham força. A partir do momento em que uma pessoa abraça uma ideia e defende essa ideia até a morte, até as últimas consequências, essa ideia é capaz de mudar o mundo. E foi o que aconteceu com o iluminismo. As nossas próximas aulas serão sobre movimentos, não de ideias, mas movimentos que transformaram de fato a sociedade, movimentos que pegaram em armas e transformaram o mundo, que foram desses caras. Tudo começou com as ideias dos pensadores iluministas. Percebam aí a força das ideias, certo? E agora, já chegando ao fim da nossa aula, para fechar a nossa aula sobre o iluminismo, eu preparei esse slide para a gente fazer meio que uma revisão da nossa aula de hoje, né? O iluminismo, o que é que eles criticavam, lembra? O antigo regime, né? Como é que a gente pode resumir isso, professor? Eles criticavam o absolutismo, poder concentrado na mão do rei, exercido de maneira autoritária. Eles criticavam também os privilégios do clero, da igreja e da nobreza,
eles eram cidadãos diferenciados, eram pessoas com privilégios. Por exemplo, o rei poderia mandar matar um camponês e não aconteceria nada com ele. O nobre poderia matar um camponês, fazer qualquer coisa com um camponês pobre, que ele não seria nem julgado por isso. Ele era um cidadão de maneira diferente, era cheio de privilégios. Os iluministas criticavam isso, criticavam também o clericalismo, aquela ideia de explicar tudo pela fé, tudo é explicado pela superstição. Ah, por que chove? Não, porque Deus quis, porque Deus está chorando agora, está chovendo. Mas será que é por isso? Por que o rei que governa manda em todo mundo e é só a família dele que tem poder para mandar em todo mundo? Não, é porque Deus escolheu ele. Tudo era explicado pela fé. Os iluministas criticavam isso, criticavam esse clericalismo, os valores do clero. Ok? Ok, professor, entendi que eles criticavam o antigo regime que representa tudo isso aí, o absolutismo, os privilégios, o clericalismo, aquela sociedade organizada em estamentos. Beleza, entendi o que eles criticavam. Mas o que é que eles defendiam mesmo? Bora lá relembrar. Primeiro, a igualdade jurídica. Lembra a ideia de igualdade, de todos são iguais perante a lei, todos devem ser tratados como iguais. Eles defendiam isso nas suas ideias. E além disso, a tolerância e a liberdade, tanto religiosa. Lembra que nesse período já existia a Igreja Católica e as igrejas protestantes, luteranismo e etc. E a Igreja Católica perseguia bastante os protestantes. Então eles defendiam uma liberdade, uma tolerância e uma liberdade religiosa. Se você quer ser protestante ou católico, não importa, você é livre para escolher a sua religião e você deve ser tolerado, você deve ser livre e respeitado independente da sua religião. Eles defendiam isso também. E a liberdade intelectual. Você pode criar explicações e interpretações de maneira livre, usando a razão principalmente, usando o seu intelecto e não só aceitar aquelas explicações da fé. Você pode até aceitar essas explicações, mas pode confrontar com argumentos científicos e etc. Pensar de uma maneira racional. Então os iluministas defendiam isso. Tolerância à liberdade, tanto religiosa como intelectual. E por fim, no âmbito já da política, os iluministas defendiam uma monarquia constitucional. Pessoal, o que quer dizer isso? Monarquia é o rei que governa. Mas já era assim, eles defendiam isso. Calma lá, eles defendiam uma monarquia só que constitucional. O que quer dizer isso? Uma constituição deveria dizer como essa monarquia ia funcionar. Ou seja, as pessoas iam escolher os seus representantes para escrever uma constituição, que era a regra do jogo, e o rei, ele poderia governar, porém seguindo essas regras criadas pelos representantes de todo mundo. Percebam aí que o poder, ele deixa de ser concentrado na mão do rei somente, né, um poder absoluto na mão do rei, ele já passa a ser dividido com os deputados que vão fazer essa Constituição. Eles defendiam a monarquia constitucional e alguns mais radicais defendiam a República Democrática, onde a população ia escolher os seus representantes. O rei saía de cena e a população ia escolher quem ia governar essa república, certo? É basicamente isso, eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode deixar o comentário aqui no vídeo do YouTube, ou pode entrar em contato comigo pelo Google Sala de Aula ou pelo contato que você tiver, certo? Essa foi nossa aula sobre o iluminismo, um assunto bastante importante, como vocês podem ver, com bastante referência no que a gente vive hoje, muita coisa do nosso mundo de hoje, da atualidade, tem a ver com o movimento iluminista, foi influenciado pelo movimento iluminista. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham gostado do vídeo. E é fundamental que vocês participem das nossas aulas aqui, vejam o material que a gente coloca no Google Sala de Aula e façam nossas atividades, que são sempre curtas, eu faço questão de dizer isso. Nunca vou cobrar uma atividade muito longa para você passar muito tempo fazendo, não. A ideia é que você veja o conteúdo, tenha um contato com ele, tenha uma interação com esse conteúdo, e a atividade é só uma forma de você interagir com esse conteúdo, certo? Espero que vocês tenham gostado e um abraço. Estamos juntos nessa caminhada de preparação para o IFCE.